Olá, queridos, graças e paz para todos. É, uma noite abençoada, um dia também para quem está assistindo aí durante o dia, quem está assistindo durante a noite, vendo esse vídeo. Hoje eu quero falar sobre um tema, porque alguém me perguntou essa semana, e o tema que me fizeram foi, ou me perguntaram, e qual era a minha posição acerca disso, era: o inferno existe? Um tema bem particular, bem louco, né? E que a gente não vê pregando muito por aí, não vê em alguns púlpitos essa palavra sendo pregada. Alguns irmãos têm dúvida sobre o inferno. Será que o inferno realmente existe? Agora, poxa, falar de inferno com tanta coisa boa para falar, né? Para dizer, você vai fazer logo um tema, um texto com uma mensagem dessa, para mim, é, deveria ser irrelevante, não tem nenhum compromisso com isso. Mas eu vou falar um pouquinho sobre esse texto, sobre esse tema chamado inferno, né? O texto que quero compartilhar com os irmãos é Mateus capítulo 5, a partir do verso 29, um texto muito rápido e a gente vai estar discorrendo. Esse vídeo vai demorar um pouco, porque são algumas informações que a gente precisa colocar em prática, né? O verso 29 diz assim: portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e tira-o para longe de ti, pois te é melhor que se percam dos teus membros do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Bom, aqui é a pergunta que uma dessas pessoas me fizeram, ou me fez, né? O inferno existe? E eu respondi, né? O inferno existe e é real. Sem nenhuma prepotência, sem nenhum sentido de querer ser melhor do que ninguém. Eu até completei dizendo, né? É tão real e acrescento um pouco mais. Está no final de uma vida sem Deus, sem compromisso com Deus. Agora, eu vou para o inferno por causa dos meus pecados? Não. Você, pastor, eu não vou para o inferno por causa dos meus pecados? Não vai, não. Na verdade, você vai para o inferno, ou aqueles que não tomam a decisão em Cristo, vai para lá se de repente você não se arrepender dos seus pecados. Você não será condenado por causa dos seus pecados, e sim por não aceitar a Cristo como seu Salvador e se arrepender dos seus pecados. Eu lembro de uma história, rapidamente aqui para a gente entender, de um cidadão inglês que cometeu um crime lá de homicídio, de furto, de roubos, né? E ele foi condenado ali à forca. Segundo ali a sentença dele, era para ser condenado à forca. E era costumeiro na época os pastores irem até a cela, né, para fazer uma última visita aos padres, para orar por aquela pessoa, né, perguntando se ela queria se arrepender dos seus pecados. Acontece que foi alguém diferente, né? Na verdade, o governador disse: é tempo de festa e eu vou perdoar o pecado de algumas pessoas. Eu vou remir o pecado de algumas pessoas. Dentre eles estava ali aquele que cometeu o erro ali de homicídio, de furto e de roubo, né? E quando chegou no presídio ali, no cárcere, quando aquele cidadão viu aquele pastor todo vestido com sua indumentária, com sua roupa, ele imediatamente gritou: sai daqui, eu não quero te ver, eu não suporto esse tipo de crente, sai da minha perto de mim. E aquele cidadão disse: rapaz, eu vim aqui só trazer uma palavra de amizade para você, eu vim trazer algo para você, algo de conforto. Ele disse: eu não quero saber de vocês, eu já disse que eu não suporto vocês, sai daqui. E aquele senhor saiu dali e foi embora, tal. Acontece que aquele senhor que estava vestido de pastor não era pastor. Na verdade, era o governador da Inglaterra, que governava aquele vilarejo ali da Inglaterra. Alguns dizem que era o governador, outros dizem que era rei. O fato é que aquele rapaz não quis ouvir esse suposto pastor.
E aí o que acontece? Mandou embora. O carcereiro chegou lá e perguntou: rapaz, como é que você é louco, você é doido? Sabe quem é aquele homem que estava vestido de pastor? Na verdade era o rei, quem governa, o governador. Ele estava vestido para ver qual era a tua intenção. Ele estava com uma carta de remissão dos teus pecados, remissão da tua dívida, do que você fez. Ele ia te perdoar. E você rejeitou, mandou esse cara embora desse jeito. Você é doido. E aquele rapaz foi levado à forca no dia seguinte. E antes de ser puxado ali a corda pelo pescoço, ele disse: eu posso dar uma palavra? Aí, claro, ele disse: olha, eu queria falar para vocês aqui, para todos, ouça o que eu vou dizer. Eu não estou indo para a morte por causa do meu pecado. Eu não estou indo para a forca por causa do meu pecado. Eu estou indo para a forca porque eu não quis ouvir o perdão. Eu não recebi o perdão pelos meus pecados, pelos meus erros. E ali deu um ensinamento para aquela turma ali, para aquele povo que morava ali. Sabe, queridos, com Cristo é algo parecido. Muita gente vai para o inferno não é por causa dos seus pecados. É porque, na verdade, não aceitaram a remissão, o pedido de perdão do próprio Jesus, não aceitaram o próprio Cristo. Mas entrando diretamente sobre essa palavra que a gente vai falar hoje, sobre esse tema, um pouco desse estudo sobre o inferno, né? Se ele existe, se não existe, se é real, se não é real, e é real, na minha concepção e biblicamente é real e bíblico, né? E a gente vai descrever, narrar por aqui. Para começar esse pequeno estudo, né, a gente precisa entender da onde vem esse negócio, esse estudo. Alguns, quando você vai ver um pouco de teologia, né, estudo sobre as coisas de Deus, ele vem chamado de soterologia, né, que é uma parte do estudo da teologia, ou seja, estudo da salvação, estudo sobre céu, inferno, sobre anjos, arcanjos, mas especificamente a gente vai falar sobre esse estudo, a doutrina, né, do inferno que algumas pessoas utilizam. Porque tem muita gente perdida nesse assunto, tem muita gente perdida nesse assunto, nesse tema, não sabe para onde vai, né? E a gente precisa compreender essa questão aí. Nos dias atuais, a gente não vê essas ministrações. No tempo contemporâneo, não vê, porque nossas ministrações têm sido ela triunfalistas, têm sido ela de vitória, tem sido ela de massagear o ego, tem sido ela de curas, né, de materialistas, e tem esquecido um pouco do reino de fato. Eu não estou dizendo que isso não deva ter. Você deve pregar sobre vitória, você pode pregar sobre prosperidade, até porque Abraão foi rico, né? Dentre outros homens de Deus aí foram ricos. Né? Então, assim, a gente pode pregar sobre esses assuntos. Eu não estou dizendo que você não deva, mas também não pode omitir os que são de fatos relevantes. Né? Algumas pessoas dizem que o nosso declínio, o declínio das nossas igrejas, de modo geral, está devido a gente pregar só temas triunfalistas. O declínio da igreja está, de fato, porque esqueceram de falar algo coerente e que deveria ser corriqueiro, né? Agora, você sabia que na Bíblia, no Novo Testamento, melhor dizendo, fala mais do inferno do que dos céus? Fala muito mais do inferno do que dos céus. Você sabia ainda que o próprio Jesus, ele falou inúmeras vezes sobre o inferno? Pois é. Você sabia também que há muita gente que não acredita no inferno? Muita gente. E eu não estou dizendo apenas do ímpio, do homem natural, do homem que não conhece a Deus. Eu estou dizendo também de muitos cristãos que acham que o inferno é aqui na terra. Eles não têm noção do que é o inferno, do que é essa palavra.
que algumas pessoas deixaram de falar. Há pessoas também que não acreditam no inferno, ou que o inferno não é um lago de fogo, onde o bicho nunca morre e os vermes vivem, que o fogo nunca se apaga e os vermes ali nunca morrem, né? Outros não acreditam também na questão do inferno, que ele é eterno, né? Eu já ouvi um relato da seguinte forma: bom, pastor, já que o céu não é inferno, não é eterno, se eu vivi 50 anos, eu vou ser punido no inferno só até 50 anos. É uma doideira. Se eu viver 70 anos e eu pequei, errei, e se eu for para o inferno, só vou viver lá 70 anos. Depois eu volto, né? Porque para nós, na Bíblia, em lugar nenhum diz sobre essa questão de que você vai viver nesse sentido, né? Então, cai por terra, porque isso é mentira do próprio Satanás. Agora, por que alguns não pregam sobre o inferno, sobre a volta de Cristo, sobre os céus, sobre essas coisas? Porque, na verdade, ela não é popular. Ninguém gosta de ouvir que vai para o inferno. Ninguém gosta de ser confrontado com essas coisas, né? Ninguém gosta de passar, até porque passou um dia todo trabalhando, um dia todo sobrecarregado dos serviços. E como que vai no domingo de manhã ou no domingo à tarde para ouvir falar de inferno, ouvir falar de céus? Eu não tenho tempo para isso, né? Algumas pessoas imaginam assim. Ela não tem, né, sentido nessas coisas. Agora, por que ao longo da história foram criados? Porque ao longo da história foram criados conceitos equivocados. A segunda coisa que a gente pode aprender aqui é por que alguns não pregam sobre o inferno. Primeiro, porque não é uma pregação populista, não enche igreja. 2, porque foram feitos inúmeros conceitos acerca do inferno e de que o inferno não existia ou tem lá suas questões. Eu queria falar, na verdade, de 3 conceitos que foram falados durante o decorrer dos anos, né? A Bíblia tem 2000 anos aí, mas nesse correr de ano aí veio surgindo correntes que defendia ideias mirabolantes, ideias loucas, ideias equivocadas acerca dos céus. A primeira corrente forte que veio falando que o céu não existia são os agnosticismo, ou alguns chamam de gnóstico, né? Quem é esse povo? Que corrente é essa? Essa corrente, na verdade, ela vem de um conceito, né? Ela vem do grego, que é chamado gnosis, que quer dizer conhecimento. Se você pegar a partícula A, ela na verdade seria uma partícula de negação. Ou seja, ela significa não ou sem. O que seria não ou sem? É sem conhecimento. Ou seja, o agnosticismo, ele diz que sem conhecimento, sem ser palpável, sem conhecer a circunstância, ter algo concreto, não é suficiente para dizer que existe. É mais ou menos assim. Ou seja, ensina que não há conhecimento suficiente para dizer que o inferno existe. Não há evidências. Ou seja, ninguém nunca foi no inferno, nunca voltou. Como eu posso dizer que existe o inferno? Então essa ideia louca aí, mística, né? Vem aí dos gnósticos, do agnosticismo, né? Eles acreditam, né? Essa corrente acredita que tem que existir evidências, conhecimentos, né? Para dizer que existe o céu, para dizer que existe o inferno. Se não tem esses conhecimentos, esquece tudo. O inferno, na verdade, não existe. Quem são essa turma aí dos gnósticos, ou agnosticismo? São os ateus. Os ateus, na verdade, acreditam que não existe inferno.
Porém, entretanto, todavia, contudo, existe também crentes, ou supostamente crentes, que acreditam nessa linguagem, nessa corrente aí, nesse conceito. Agora, o segundo conceito que a gente pode lembrar aí no decorrer da história são os aniquilacionismo. Pastor, que nome doido é esse? Quem é esse povo? Da onde vem? O que come? O que faz? Vem de duas palavras, e na verdade essas palavras são latinas. Anihil, né? Anihil. Ou seja, tem também a partícula A, que é de negação, né? Ou de sem, ex nihilo, que na tradução dessa corrente quer dizer o seguinte: reduzir a nada. Reduzir absolutamente a nada. O que essa corrente prega? O que ela diz? Esta corrente entende que se você acredita em Jesus, né, vai para o inferno, vai para os céus. Quem acredita em Jesus vai para os céus. E os que não acreditam, vai para onde? Vai para o inferno. Não, porque não existe inferno. Na verdade, eles são aniquilados. Desaparece. Acaba. Eles são reduzidos absolutamente a nada. Eles, na verdade, não existem. Ou seja, com Cristo, vai para os céus. Sem Cristo, o corpo será destruído. Agora, reduzido a nada. Quem é essa corrente que defende essa loucura aí, né? Nessa corrente aqui está vinculada aí os testemunhos de Jeová. Só que tem mais um agravante aí na testemunha de Jeová, sabe qual é? É que os testemunhos de Jeová, eles não acreditam em Cristo como Senhor de suas vidas. Eles dizem que, na verdade, Cristo foi um profeta maior. Eles acreditam em Cristo como um sócio de Deus. Mas nada de dizer que Deus é o Salvador, é que Cristo é o Salvador do ser humano, né? Então está aí nessa corrente aí os testemunhos de Jeová também, né? Então, segunda corrente. A terceira corrente, que a gente aprende aí no conceito, no decorrer da história, são os universalistas. Universalistas. Quem é esse povo? O que come? O que faz? Da onde vem? Né? Então, esse conceito é o que está mais na moda entre os cristãos. Os cristãos, na verdade, almeja por essa corrente. Eles entendem que essa corrente é a mais correta. Alguns, claro e evidente. Né? E da onde vem? Vem da palavra catarrolo. Ou seja, juntos e todos. O que significa isso, juntos e todos? Significa quando o Senhor redimir a terra, quando o Senhor vir sobre as nuvens com poder e glória, ou seja, ele vai trazer um novo conceito. Todos serão salvos. Todos. Sem exceção, todos. Tem um agravante nessa corrente, nesse povo aqui, que quando ele fala todos, ele diz que até Satanás, até o diabo, será salvo. Gente, e tem crente que acredita num negócio desse. Sabe o que eu acho absurdo? É que, parece aqueles alunos que estudam para a prova e o aluno que não estuda para a prova. Todos passam. Tem algum significado nisso, alguma realidade nisso? Não. Como pode? Uma pessoa que estuda, passa. E a pessoa que não estuda também passa. Isso é a vontade de todo qualquer aluno que aconteça isso. Mas não procede. Na verdade, para mim, essa corrente é uma das correntes mais diabólicas que existe, porque de todas elas, né? Porque diz que o diabo também vai estar aí na questão de salva. Todos vão estar juntos aí, cheio de crentes pensando dessa forma. Agora, existe a quinta corrente. E a quinta corrente eu sou adepta dela. Eu entendo dela. Eu gosto dela. Eu te falei da primeira, da segunda, da terceira corrente. Quarta corrente, se não me engano. Na verdade, é a quarta corrente, né? Não é a quinta, não, é a quarta. Que é o que eu acredito biblicamente. E
Biblicamente, existe um lugar consciente e claro do inferno, né? Existe um lugar consciente e claro do inferno. No Velho Testamento, não temos muitas informações e clareza sobre o inferno. Mas se você pegar João, os Evangelhos, Apocalipse, você vai ver muito falar sobre o inferno. Paulo fala sobre o inferno, né? Jesus fala sobre o inferno. Agora, quem mais fala sobre o inferno? O próprio Cristo. Ele foi um dos que mais falou sobre o inferno. E aí eu queria te trazer à memória alguns textos. Primeiro, Mateus capítulo 5, verso 22, que ele diz que o fogo fala sobre o fogo do inferno. Em Mateus 5, 29, 30, ele fala sobre a punição no inferno, que será mais severa, né? Mais severa do que perder um membro ou perder algo do corpo. Lembra que eu li o texto aqui no início, né? Se o teu olho faz pecar, arranca. Se o teu braço faz pecar, arranca. Sua mão faz pecar, arranca. Porque é muito melhor você entrar no reino dos céus sem nenhum desses membros do que no inferno, teu corpo todo ir para o inferno, né, com os membros. Então, Jesus vem falar sobre isso. Mateus capítulo 5, 29, até 30. Mateus capítulo 7, verso 19, diz que a árvore que não produz fruto, ela será lançada no fogo do inferno. Quando eu olho Mateus capítulo 8, verso 12, ele diz que também será levado às trevas. Quando a gente lê Mateus capítulo 13, do 40 a 50, diz sobre a parábola do joio. Diz que no final serão lançados no inferno. Quando eu abro em Marcos capítulo 2, verso 42 a 48, diz que é o lugar onde o verme não morre e o fogo não se apaga. Na parábola dos talentos, das bodas, das ovelhas, aquele que condena que irão para o inferno. Logo, a doutrina sobre o inferno não pode ser esquecida ou omitida pelos pastores, pelos líderes espirituais. Nós precisamos falar sobre ele, né? Agora, existem 4 palavras, né? A Bíblia descreve 4 palavras sobre o inferno. Quais são elas? No Velho Testamento, eu lembro lá da palavra Sheol. Sheol. O que é isso? Que palavra é essa? Essa palavra significa sepultura. Mundo dos mortos. Inferno. Traduzindo inferno. Também no Velho Testamento diz sobre a segunda palavra, chamada Hades. Hades. Que vem da palavra grega que foi transliterada do hebraico, que na verdade é a mesma palavra chamada Sheol, que significa sepultura, morte, mundo dos mortos, inferno. Agora, essas 2 palavras aqui, essa que eu vou falar, só encontro em um lugar, no livro de Pedro, né? Que é Tártaros. Que palavra é essa, gente? Tártaros, nunca ouviu falar dessa palavra? Tem, você pode ver lá em Pedro, né? No livro escrito por Pedro. Essa palavra só é mencionada uma única vez na Bíblia Sagrada, que está na carta de Pedro. Que, na verdade, ela significa abismo, onde os demônios estão aprisionados até o dia do juízo. Abismo, né? Então, é a única vez que é falado sobre ela. Agora, essa última palavra, que ela é um pouquinho mais complexa e interessante de ler sobre ela, ela vai falar sobre Guiena. O que é o Guiena? É o Vale de Rinom. Gente, aonde surgiram essas palavras? A gente vai entender aqui um pouco melhor. Essa palavra, ela expressa mais adequadamente o inferno, certo? Composta de 2 palavras, que é Guiena e Rinom, ou seja, o Vale de Rinom. Agora, o que é o Vale de Rinom?
O Vale de Rinom foi usada no Antigo Testamento para designar o local de sacrifício. E aí vocês vão lembrar, que eu acredito que vocês vão lembrar, lembra do rei Manassés? Um rei diabólico, um rei ímpio, que o pai dele era um pai que fazia tudo por Deus, ajudava a casa de Deus, tirou todos os centros de Baal, dos deuses, e ele assumiu a posição de rei, o filho, né, de Ezequias, se eu não me engano, era o rei lá. Ele assumiu o reinado e ele começou a queimar sacrifícios. Ele começou a adorar outros deuses que não eram o Deus de Israel. E ele fez uma estátua chamada estátua de Moloque. O rei Moloque, todo mundo conhecia lá nesse período como o rei Moloque, ou Deus Moloque. Esse, na verdade, os reis pagãos, juntamente com Manassés, o que ele fazia? Ele ia lá, pegava os seus filhos, aliás, Manassés sacrificou muito dos seus filhos, colocava dentro desse rei Moloque, lá naquele espaço, e tocava fogo no filho. Ou seja, era chamado Vale de Rinom. Servia para quê? Para que servia isso? Para sacrifício de criança. Por isso deu o nome ali do rei de Deus Moloque, né? Eles colocavam crianças vivas ali dentro e sacrificavam esse Deus. Jeremias capítulo 7, chama o Vale da Matança. Agora, na época de Jesus, o que significava o Vale de Rinom? Servia para quê? Servia para algo? Sim, né? E aí a gente vai entender aqui. Na verdade, o Vale de Rinom era, na verdade, o local de colocar todos os lixos. Era chamado de lixão da cidade de Jerusalém, onde a população despejava, depositava todo tipo de lixo orgânico, né, e não orgânico. Então ele jogava tudo ali, papel, tecido, comida estragada, animais mortos, pedaços de membros amputados, pessoas mortas, literalmente, era lançada ali. Agora, o que acontecia com esse lixo? Ou seja, todo dia jogando lixo ali, eles tocavam fogo para que fosse incinerado esse lixo, para que acabasse com esse lixo. Porém, sendo que a população era muito grande, muito populosa, todo dia tinha lixo, todo dia tinha corpo morto, tinha corpo, né? Tinha corpo morto, todo tinha corpo, tinha membros amputados ali jogados, e esse fogo todo dia estava aceso. Não parava de queimar, fumaça, lixo, tudo ali acontecia, né? Ou seja, o fogo, cabe a gente salientar aqui, o fogo nunca se apagava. Sempre tinha vermes, sempre tinha corpos queimados, corpos dilacerados, corpos sem cicatrizar, corpos com cheiro insuportável, né? E, consequentemente, os vermes não morriam, porque sempre tinha corpos ali. Por que eu estou falando dessa história do Vale de Rinom, com, na verdade, Manassés, e com agora em Jerusalém, que se tornou o grande lixão ali? E quando Jesus expressa essa palavra? Quando Jesus expressa a palavra de dizer que o inferno é onde o fogo não se apaga e onde o bicho não morre, ele lembra do Vale de Rinom. Tudo que Jesus fala, ele tinha um fundamento, ele tinha algo para trazer à memória. Então, ele mostra o fogo de Rinom, onde o fogo nunca se apaga, né? O verme nunca morre e a ferida nunca cicatriza. E o corpo sempre estão sendo queimado constantemente. Isso, na verdade, é Rinom. Mas ele traz a memória disso para quê? Para que o povo entenda que o inferno é parecido com o Vale de Rinom. Ou seja, onde o lixo supostamente humano, eu não vou botar supostamente porque é o lixo humano, seria colocado. Então aqui para nós, eu sei que você não quer ir para o inferno.
Você quer ir para um lugar onde há graça, amor, maravilhas, músicas, que é os céus. Onde há terras, onde há ruas pintadas de ouro ou com pedras de ouro, de diamante, de jaspes. É lá que a gente precisa ir, né? Agora, quem morre hoje vai para onde? Já te dei a explicação aqui. O Vale de Rinom seria, de fato, também uma quarta palavra para designar aí a questão do inferno. Agora, quem morre hoje vai para onde? O crente em Jesus, quem tomou uma decisão em Cristo e aceitou a Cristo como seu único e suficiente Salvador, ele vai para onde? Vai para os céus. E o seu corpo? Vai ser sepultado como qualquer outra pessoa, né? Lembra lá do ladrão da cruz? Ele pergunta a Jesus ali, Senhor, quando entrares no paraíso, lembra-te de mim. Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus, o Filho de Deus, para onde ele foi? Ele foi imediatamente para a sepultura. Terceiro dia ele ressuscitou e foi para os céus, né? Que está à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, porque ele tinha esse objetivo. Agora, existe sono da alma. Algumas pessoas andam pregando aí que existe o sono da alma. Vai para um determinado lugar, fica lá adormecido e depois volta. Mas essa turma aí utiliza, sabe quem? O texto de Paulo, quando liga lá falando para os irmãos, irmãos, não quero que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem. Na verdade, Paulo está usando, sabe o quê? Na linguagem do português, claro, um eufemismo. O que seria o eufemismo? Seria, na verdade, uma palavra mais branda. Por exemplo, quando você vai dizer para alguém que alguém morreu, vai dar a notícia que alguém morreu. Você vai chegar lá de pegar o telefone e falar para você, olha, fulano e tal morreu. Não. Você chega lá para uma palavra mais branda, dizendo assim, olha, infelizmente, fulano de tal veio a óbito, infelizmente, passou daqui para melhor, coisa e tal. Você é mais brando. Paulo queria falar isso. Então não existe, tira qualquer concepção ou entendimento de que existe o sono da alma. A alma adormece. Não existe. Céu ou inferno. Agora, as pessoas sem Jesus, que não aceitaram a Cristo como seu Salvador, para onde vai? Se morrer hoje, o corpo vai para a sepultura, como qualquer outra pessoa. E a alma? Não é o pastor Almir que está dizendo, pelo amor de Deus, não é o pastor Almir Peregrino. A Bíblia afirma que se essa pessoa não aceitou a Jesus como seu Salvador, ela vai para o Hades. E eu já te dei o conceito de Hades. Essa pessoa que não aceitou a Cristo, ela vai para o inferno. Pastor, que palavra forte. Não sou eu que estou dizendo, pelo amor de Deus. A Bíblia Sagrada diz isso. Agora, o que é o Hades? Né? É o inferno onde apenas a alma está sofrendo. Ué, tem isso também? Tem. Só a alma está sofrendo. Somente a alma. Então, e o corpo? Está sepultado, ou está em algum canto, ou foi cremado em algum lugar. E vem cá. E a alma? A alma está no Hades, como eu disse aqui para vocês. Agora, quando Jesus vier em nuvens, com poder e glória, porque ele vai vir, o justo, os crentes, os que aceitaram Jesus como seu Salvador, para onde que ele vai? Eles vêm dos céus, juntamente com Cristo, né? Se encontra está ali com Cristo, e o seu corpo que foi sepultado, que foi perdido no alto mar, que foi incinerado porque foi cremado aqui na terra, eles volta, é como se ele levantasse esse corpo e se encontrasse com a sua alma. E aí, só que esse corpo agora ele vai vir um corpo glorificado. O que é isso? É um corpo que não tem pecado, que não tem corrupção. Ele vai ser um corpo incorruptível e vai se encontrar com um mestre para julgar todos os outros povos. Agora, e o ímpio? Agora, lembra daquela palavra que eu dei uma conversa toda aqui sobre o Guiena?
ele vai, na verdade, para o Guiena, essa palavra que eu te disse que vem do hebraico, foi transliterado, tal, que eu te expliquei lá no passado, na minha fala anterior. Esse que morreu, que estava no Hades, ele agora vai para o Guiena. O que é o Guiena? A alma e o corpo. Vamos lá, quando Cristo vier sobre as nuvens com poder e glória, vamos lá, se encontrou, vem Cristo. A alma que estava no Hades, ela sobe, né? E o corpo se encontra com essa alma. Mas ele está, né? Ele continua naquele corpo incorruptível, ele continua naquela situação. Agora, para onde que ele vai agora? Ele vai ser lançado para onde? Ele vai ser lançado para o Guiena, que é o inferno também, aonde vai viver eternamente em sofrimento, em tormento eterno. Lembra da parábola do rico e do Lázaro? Né? Quando eu leio o Apocalipse, ali diz, João, através do Apocalipse, ele diz que o falso profeta, a besta, né, Satanás e todos os demônios, e aqueles que não foram achados no livro da vida. Por que não foram achados no livro da vida? Porque não aceitaram a Jesus. Essa turma toda será lançado no inferno, no lago, no Guiena, que é o lago de fogo, onde o bicho não morre e o fogo nunca se apaga, que é a segunda morte. Gente, meu Deus do céu, às vezes você está preocupado muito com a sua vida aqui na Terra. Qual carro que você vai comprar? Qual a casa que você vai comprar? A casa que você deixou de reformar, né? Talvez um irmão que te pisou no teu pé, um amigo que te encrencou contigo. Você está sempre preocupado com as coisas materiais. Mas não esqueça, porque aqui você só vai viver 50, 60, 70, 80, alguns por a sua robustez, 90, 100, e sua alma. Você está preocupado com ela? Eu estou te explicando aqui, olha o problema que você vai arrumar lá no passado. Agora, voltando para cá, né? Essa seria a segunda morte. Agora, quem está lá no Guiena hoje? Quem está lá hoje? Ninguém. Tem ninguém no Guiena. Ninguém foi para a segunda morte ainda. Por quê? Jesus não voltou ainda pela segunda vez. Agora, quando Jesus vier pela segunda vez, vai ser inaugurado o Guiena, o segundo inferno, a segunda morte. E aqueles que não foram encontrados no livro da vida, aqueles que não foram encontrados com o Senhor, aqueles que não foram encontrados fazendo a obra de Deus, aqueles que não aceitaram Jesus, vão todos para lá. Lembrando que o justo volta para Cristo, né, para os céus, e o seu corpo, que é glorificado também, vai junto aí com sua alma. E o ímpio sai do Hades e vai e volta ou entra no Guiena, que é a segunda morte, o segundo inferno, né? Vamos dizer assim, com um corpo indestrutível para sofrer eternamente. Ué, eu tenho um corpo indestrutível? Você vai desejar a morte, a pessoa que vai para lá, o cabra que vai para lá, vai desejar a morte e ele não vai conseguir destruir o seu corpo, ele não vai conseguir se matar. Porque já está morto, ele não vai conseguir se destruir. Então, ele vai estar assim. Em Lucas capítulo 16, o verso 19 em diante, para a gente estar chegando ao fim, porque senão esse vídeo vai ficar muito grande. E eu não quero que ele fique muito grande, porque daqui a pouco você dá até preguiça de assistir ele. Eu queria te falar de algumas características desse texto. Esse texto eu nem vou fazer a leitura, eu vou só resumir contigo aqui. Esse texto fala, na verdade, do rico e do Lázaro. O rico e do Lázaro, o rico e o Lázaro, um morre, o primeiro morre, deixa eu abrir aqui na minha Bíblia, um morre, o rico morre e também morre o Lázaro. Um era rico e o outro era pobre. Não foram para os céus ou para o inferno porque era rico ou porque era pobre, não tem nada a ver isso, né? Foi porque, na verdade, tem a questão lá de aceitar a Cristo. Mas o que me destaca aqui, alguns versículos, 16, o verso 23, diz que, na verdade, esse rico e o Lázaro foram cada um para um determinado lugar. Está o rico nos braços de Abraão. Você pode chegar em casa até depois, separar e pegar a Bíblia e fazer a leitura no capítulo
16, verso 19 em diante. Eu quero fazer a leitura da primeira característica do verso 23. Olha o que diz o verso 23. E no Hades, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. O que eu quero destacar desse tormento? Que, na verdade, é uma palavra no plural. Na linguagem portuguesa é no plural. Por quê? Tormento, verso 23, tormentos e sofrimentos. São duas coisas que estão aí ligados diretamente. Ou seja, é o completo despejar da ira de Deus contra aqueles que não aceitaram o seu nome. Do ímpio, do falso profeta, da besta e daqueles que não foram encontrados no livro da vida. E esse sofrimento é de dia e de noite. Cada segundo, cada instante, cada momento, o sofrimento e o tormento eterno. Mateus capítulo 25, verso 46 e 41, 46 ele diz que apartai-vos de mim, malditos, estes para o tormento eterno. A Bíblia diz que em Apocalipse 14, parece que é 14, que os tais beberão do furor e do lagar de Deus. O que seria lagar? Imagina você pegar uma caixa de uva, né? Caixa de uva lá grande e começar a pisar para escorrer aquele suco, né? E pisando. Esse seria o lagar, né? Deus com seu pé reluzente lá, pisando sobre a cabeça do inimigo, sobre a cabeça dos ímpios e todos aqueles que não encontraram no livro da vida. E o seu sangue escorrendo, que seria, na verdade, parecido com suco de uva, quando faz a questão do vinho aí, né? Muito parecido. Então, primeiro, né, que eu quero trazer característica desse capítulo aí, é o tormento, na verdade, no plural, tormentos. O cidadão que vai para lá, a cidadã que vai para lá, vai viver em tormento diariamente. A segunda característica do capítulo de Lucas, no verso 24, olha o que diz aqui o verso 24, fazer a leitura. E clamando disse Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Verso 24. A segunda característica que eu queria trazer para você é a ausência total de alívio, do alívio da dor. Ausência total do alívio da dor. Interessante que a dor terrena, dor terrena, ela tem início, meio e fim. Quem sente uma dor de cabeça tem um início, tem um meio, você vai tomar o remédio ali, daqui a pouco vai parando. Só que no inferno não. No inferno não tem isso. No inferno é todo instante, sem alívio, sem alívio, sem momento de paz. É a ausência total do alívio, da dor. Você vai estar ali atormentado. A terceira característica que eu queria trazer para você está no verso 25, que olha o que diz. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te, eita palavra bem complicada essa, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este consolado e tu atormentado, de novo atormento. Agora, o que essa característica me chama a atenção? Que é lembrança. Lembra-te, significa que a memória não será tirada. A memória sua que vai para lá não será tirada. Aqueles que vão para lá não será tirada, né? A pessoa que vai para lá vai lembrar do pai, vai lembrar da mãe, vai lembrar do vizinho, da irmã, vai lembrar do filho que pregou para ela, que orou para ela, que falou do amor de Jesus para ele e ela não aceitou. E ela vai dizer, meu Deus, por que eu não aceitei? Por que eu estava aqui? Aonde que eu estava com a cabeça? Então, filhão, ainda dá tempo, se tem vida. Se você está em vida, dá tempo para você não ir
para esse lugar de tormento. A quarta característica que eu quero te lembrar está no verso 26. Olha o 26 que diz. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tão poucos de lá para cá. Né? Quarta característica que eu quero falar para você é nunca mais. Algumas doutrinas aí, como alguma seita aí, espiritismo, diz que o homem morre e depois ele volta para a terra. Né? Eu quero dizer para você que nunca mais você voltará para a terra. Nunca mais. Se você ler o restante desse capítulo aqui, você vai ver que ele pede para que Abraão deixe que Lázaro vá até a casa da família dele, para que, na verdade, conte do evangelho, para que os seus irmãos, sua família não vá para lá. Aqui para nós, nunca mais você vai ver um louvor, um culto, nunca mais você vai ver um pedido de oração, vai ter um pedido de oração, nunca mais você vai ver, vai ter algum crente na tua casa falando de você, falando de Deus para você, nunca mais. Porque você viverá em tormento eterno. Tormento eterno, porque você vai começar a lembrar por que eu não aceitei, por que eu não ouvi aquele irmão chato, por que eu não ouvi fulano de tal que falava tanto sobre isso, por que eu não abri meu coração para seguir a Jesus. A pessoa vai querer pular o muro, não vai ter muro. Desculpa. As pessoas vão querer ter uma caverna para se esconder e não terá caverna. As pessoas vão querer ter um beija-flor e não vai ver o beija-flor. Vai querer ver cores e não vai ter cores. Vai ver apenas escuridão e trevas e fogo. Somente isso. Não vai ter outras coisas. Não vai ter outra escolha. A última característica que eu quero trazer para você é a duração do inferno. Quanto tempo que vai durar? Até porque aqui na Terra, né, a gente sente uma dor de cabeça, a mulher sente dor de parto, daqui a pouco passa. E lá no inferno, a dor eternamente. A duração será eterna. Eternamente. Você nunca mais sairá de lá. Nunca achará porta de saída. Nunca mais achará um muro para pular, para voltar para a terra ou para os céus. Acabou. Então, querido, o que eu quero te encorajar? Abre o teu coração ao Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Entrega, pois, o teu caminho ao Senhor. Jesus disse que se você confessar Ele como seu Salvador com a tua boca, Ele confessa diante do Pai. Ele diz, olha, aqueles que estão sobrecarregados, aflitos, oprimidos, eu vos darei descanso. Vinde a mim, aprendei de mim, que sou manso e humilde. Ele disse, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Ei, é momento de abrir o coração para Jesus. Esse é o tempo, você não sabe se vai morrer amanhã. Se você morrer amanhã, você sabe para onde você vai? O seu corpo você sabe, que vai ser sepultado. De repente vai para um cemitério de Maruí ali, ou de São Gonçalo. Agora aqui para nós. E a sua alma? Para onde que ela vai? Alguém disse assim, olha, minha alma, eu tenho tudo. Tudo que eu tenho aqui, esse celeiro é teu, eu vou derrubar, eu vou criar outros maiores. A Bíblia diz que Deus disse, louco, hoje te pedirão a tua alma. Para quem tem preparado tudo isso? Eu quero orar com você. Aceita Jesus. Se você aceitou Jesus, ora comigo assim, Senhor Deus, eu te aceito como meu Salvador e quero que o Senhor faça morada no meu coração. E que meu corpo seja o templo do Espírito Santo. Senhor meu Deus, escreva no livro da vida o meu nome e nunca mais se retire de lá. Eu te louvo e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Querido, Deus abençoe. Eu sou o pastor Almir Peregrino, sou o pastor ali da Igreja Batista no Coronel Leôncio. Quero deixar um beijão para você e dizer que você pode comparecer conosco ali nos cultos das quartas-feiras, às 19h30, aos domingos, às 9h30, 9 horas, com a escola de líderes, né? E depois o culto dominical e o culto
ali de adoração. Às 7 horas da noite também estamos ali cultuando ao Senhor para a honra e glória dele. Tá bom, querido? Deus te abençoe, ó. Forte abraço. Até.